E aí, pessoal? Hoje vai ser a live com o Thales Rick Perchi. A gente vai falar sobre modelos de detectores de partículas. Então, deixa eu colocar o Thales na live aqui. Ah, legal, ótimo. E aí, Thales, tudo bom? Olá, Vini, tudo certo, tudo certo. Você? Tranquilo, Tá tranquilo. ótimo. Bom, Bom, em então primeiro lugar, deixa eu agradecer pelo convite, porque, pode crer. aliás, mais que isso, parabenizar a iniciativa, porque é uma coisa que, de maneira geral, acho que falta no mundo, no Brasil, assim, acho que especialmente, né? Alguém Pô, para tentar divulgar um pouco ciência e tal. Então, em primeiro lugar, tá de parabéns, e para mim é uma honra estar aqui, porque é muito bacana mesmo o que você tá fazendo aí. Então, parabéns. valeu, valeu, Thales. É, Cara, obrigado então por ter aceitado, né? Então hoje vai ser. Fiz conversa com o Thales Rick Perchi. Fala assim, é Perchi, né? É, Cara, fica à vontade, né? Depois você troca de país também, vira qualquer coisa, sabe? Mas sim, eu então, falo Thales Expert. beleza. Então, o Thales faz doutorado no Perimeter Institute, Canadá, isso? Você Uhum. fez mestrado, acredito que no Perimeter e no IFT, né? Perfeito, foi exatamente isso. No FT com o Jorge Matas e aqui no Perímetro com o meu orientador de doutorado agora, o Eduardo Martim Martinez. Pode crer, pode crer. Bem, e aí o que tu trabalha agora, então, é com modelos de, que nem tinha comentado comigo, modelos de detectores de partículas, né? Perfeito, perfeito. Essa é isso que eu tenho trabalhado mais, né? Eu também tenho alguns trabalhos que são mais voltados para a termodinâmica de buraco negro e tal, mas eu diria que o foco principal, de fato, é entender, são modelos de detector de partículas, sim. Pode crer. Bom, eu não sei se quando tu fala modelo de detectores de partículas, eu imagino que é é um trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho teórico por se tratar de modelos e tal. Então, com certeza, né? Com certeza, mas eu diria que assim, porque o primeiro modelo de detector de partícula que surgiu mesmo, ele foi introduzido pelo Unruh, enquanto o Unruh estava tentando entender um pouco melhor a radiação Hawking, né? Porque o Hawking fez as contas dele chegou à conclusão de que buracos negros têm que irradiar, né? Então logo eles evaporam e tal. E assim, o Unruh ele olhou meio torto pro negócio e falou, como assim? Assim, não estava encaixando na cabeça dele, né? E aí, no final das contas, ele foi explorar esse tipo de coisa, ele chegou à conclusão de que, no final das contas, é muito parecido o que acontece no horizonte de evento com o buraco negro com o que acontece no caso de um observador uniformemente acelerado. Né? Então ele chegou nessa conclusão, e para tentar entender melhor essas duas coisas, a relação entre elas e tal, ele falou, cara, se de fato tem uma temperatura no buraco negro, se tem partícula sendo emitida, só tem um jeito de afirmar isso com certeza, colocando um detector de partícula, alguma coisa que mereça esse nome, e vendo se ele detecta a partícula. Né? Então, foi nesse artigo do Unruh, em 1976, eu acho que de fato surgiu assim, a primeira menção a esse tipo de modelo, né? Tem outro pessoal que fazia coisas relacionadas, mas esse é o paper que ficou de fato conhecido como o paper que introduziu eles, né? E aí depois também Pô, o DeWitt. a motivação, então, era para detectar partículas especificamente emitidas por buracos negros. Foi assim que surgiu, né? Só que assim, o problema, vamos dizer, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque é no sentido de assim, né? O que que é, bom, vamos dizer, teoria quântica de campos é um negócio complicado, certo? Teoria quântica de campos é um negócio complicado, não só porque aparece divergência em todo lugar, porque as coisas, os estados não têm norma nenhuma, é difícil de definir e tal, mas tem algumas coisas que fundamentalmente a gente não entende, né? Por exemplo, como é que funciona o colapso da função de onda, tentar relacionar tudo isso ainda com teoria quântica de campos. Então, todo esse processo, né, de falar de partícula, que seja, é uma coisa que é complicada, né? A visão do Unruh, né, e a minha visão também sobre partícula, né, qual é a melhor maneira de se definir a partícula, né? O que o Unruh vai falar é que uma partícula que um detector de partícula detecta, né? Eu vou dizer que uma partícula é o TUC, é o TUC que aparece no seu detector, o BIP que o seu detector faz. Ou seja, a mesma coisa no final, né? Porque tem um exemplo que é muito bacana, na verdade, sobre isso, que é assim, se você pega eletromagnetismo clássico, aquele lá que as pessoas veem em física 2 mesmo, né? Você pega, então,
a onda, né? Você experimenta dupla fenda com a onda eletromagnética. Né? Você ganha, então, o seu padrão de interferência lá no final, você consegue calcular a fase relativa e tal, sem problema. Né? E isso daí acaba sendo exatamente proporcional à probabilidade de você medir um fóton em cada uma das posições. Ou seja, você não precisa falar de mecânica quântica para, de fato, conseguir a probabilidade ali. Você consegue falar de conta clássica. A mecânica quântica, ela surge quando você começa a reduzir demais a energia do fóton e chega uma hora que, ao invés de você ganhar simplesmente uma coisa contínua que vai diminuindo, você começa a ganhar pontinhos onde os fótons estão batendo. Onde os fótons estão batendo. E o máximo que você consegue dizer são probabilidade. Então, assim, eu diria que, assim, contando essa história toda, por que eu trouxe isso, né? Porque a minha motivação, pelo menos, para estudar detectores de partícula, como é que eles funcionam, é para tentar entender melhor o que... Isso aqui é family friendly ou pode falar palavrão? Ah, pode falar o que tu quiser. É entender que caralho que é uma partícula. Porque parece que ninguém tem uma explicação que me convença, entendeu? Então, eu gosto dessa linha de que é uma partícula que um detector de partícula detecta, mas... Enfim, a minha motivação para tentar entender isso é mais para... E eu diria que, assim, de maneira geral, nos últimos tempos, é isso que está acontecendo. Né? Mas não só isso, tem outras aplicações bem interessantes. Assim. Pode crer. Tipo assim, então, o conceito, vamos dizer assim, tu deu esse exemplo do eletromagnetismo clássico. O eletromagnetismo clássico é equivalente ao eletromagnetismo quântico, só que no eletromagnetismo quântico tu tá preocupado, tu tá olhando para um objeto a mais, um objeto, não é um objeto a mais, mas um objeto específico que aparece que são as partículas. E, tipo... Não, tem passos, né? Tem passos para isso, né? Você pode falar do eletromagnetismo quântico, de fato, no sentido assim, você pode falar do eletromagnetismo quântico no sentido de teoria quântica de campos, né? E aí, de fato, quantizar o campo eletromagnético, né? Isso é um outro passo. Mas, assim, o que difere, o fato, por exemplo, se você pegar o Moisés 4, acho que esse exemplo é muito bacana. O Moisés 4, ele fala de mecânica quântica em algum momento ali, e o jeito que ele motiva isso é falando de polarização de fóton. E ele coloca a polarização de fóton em matrizinha 2x2 para fazer as contas complexas as contas que a gente faz, as primeiras contas que a gente faz em mecânica quântica com matriz, né? Ah, não, agora eu vou medir. Ah, então ele colapsa nesse jeito. Ah, então agora eu vou medir na outra direção, ele colapsa no outro. E aí você vai fazendo medições em sequência, você pode falar de observáveis, as medições você pode fazer então em conjunto e tal. Os observáveis são compatíveis e incompatíveis, aparecem todas as relações de comutação, várias coisas e tal. Mas tudo isso, no final, acaba sendo, assim, a descrição que ele traz para descrever esse tipo de coisa é inteiramente clássica, no final. Ele usa o eletromagnetismo clássico para trazer essas matrizes. É só um jeito novo de escrever o eletromagnetismo clássico com o detalhe novo, que é o postulado de medição. Que é que, se o fóton passou na fenda que está assim, agora ele está com a polarização naquele sentido. Né? Se ele passou na fenda que está assim, então agora ele está com a polarização naquele outro sentido. E a probabilidade vai ser 50-50. Né? Então, o que muda, de fato, o problema é esse lance do colapso. Né? É o que acontece para, de fato, você ir dessa onda clássica, vamos dizer assim, para a partícula. Em teoria quântica de campos, aí é um passo ainda maior que é dado. Né? É um passo ainda maior, onde o próprio campo ele é quantizado e a ideia de um detector de partícula, então, é se acoplar com esse campo, com o campo quântico, e tentar ver quando que o detector vai fazer bip, né? Para tentar entender melhor o conceito de fato de partícula. Né? Então, vamos dizer assim. Mas as aplicações de detector de partícula, elas, assim... Isso tudo que eu estou falando vamos dizer, uma motivação básica para falar dessas coisas, mas dá para você começar, por exemplo, usar detectores de partícula para falar de emaranhamento em teoria quântica de campos. Então, assim, é um jeito muito bom, de maneira geral, de você estudar teoria quântica de campos. Né? Não só o conceito de partícula e como ele aparece em teoria quântica de campos, mas, de maneira geral, estudar teoria quântica de campos. Né? Pode crer. Tipo, tu fala assim de olhar olhar nesse aspecto de entender as partículas como as coisas que são medidas em teoria quântica de campos. Sim, porque medição em teoria quântica de campos é um problema, assim, medição em mecânica quântica já não é uma coisa trivial, né? Medição em teoria quântica de campos, ela fica menos trivial ainda, porque a princípio a teoria quântica de campos respeita a causalidade, né? Não permite que a informação se propague mais rápido do que a luz ou coisas do tipo, mas se você se permite fazer medições em teoria quântica de campos,
o que acaba acontecendo é que você viola a causalidade. Né? Ou seja, a princípio, medições em teoria quântica de campos, se você só for lá e fazer com medição projetiva, isso quer dizer que você conseguiria mandar a informação mais rápido que a luz. Tá? Seria uma consequência disso, vamos dizer assim. E isso não pode. Isso não, assim, isso bom. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas a minha é bem clara, não pode. Porque teoria quântica de campos é basicamente mecânica quântica com relatividade especial, né? Então, tipo, acho que esse é o único, não sei se esse é o único ingrediente a mais que você tem, então você simplesmente quer que a estrutura, sei lá, que as coisas não viajem mais rápido que a velocidade da luz, né? Não sei. Tem como você pensar nesse jeito, né? E aí, de fato, se você chegar na conclusão de que você quer permitir criação de partícula e aniquilação de partícula, de fato você chega em teoria quântica de campos. Então, eu diria que tem esse passo a mais também, que é o de você se permitir criar e aniquilar partículas. Mas assim, você pode também pensar que isso vem naturalmente de relatividade, não só restrito, mas até relatividade geral, porque teoria quântica de campos em espaços curvos é uma coisa bem entendida, né? Graças a Wald, Birrell Davis, Unruh também um pouco, enfim, várias pessoas trabalharam nisso, o Fulling, várias pessoas estudaram isso, né? E desenvolveram um formalismo de teoria quântica de campos no background fixo, né? Então, até isso é bem entendido. O problema vamos dizer assim, relatividade geral é clássica, é linda, é tudo geometria, né? E teoria quântica de campos não é nem clássica, bom, nem linda, ela é só é um monte de operador dando infinito em todo lugar, né? Mas É uma coxa de retalhos, vamos dizer assim, tipo, um monte de teoria se juntando e tal. A teoria quântica de campos, né? Sei lá. Mas no que tu estava falando antes, então, tipo, o feeling que tu traz é essa ideia de tu olhar para, eu não sei se eu entendi isso, mas eu entendi, não sei se eu entendi correto, mas eu entendi que tipo é olhar para partículas, essas coisas que a gente chama de partículas como realmente a instância da medida. Que a gente falou quando como a resposta do detector, eu diria, viu? Essa que é a ideia, né? Então, assim, o que é um detector de partículas, né? Ele é um sistema primeiro quantizado, localizado, ou seja, por exemplo, um átomo, né? Você coloca um átomo de hidrogênio para interagir com o campo eletromagnético, por exemplo. Esse átomo pode servir como um detector de partículas, simplesmente porque se tem interação com o campo externo, né? Esse átomo, ele vai, então, esse campo externo vai possibilitar excitação e deexcitação do elétron nos níveis de energia, certo? Então, por exemplo, um dos modelos de detector de partículas é você pegar um átomo, deixar ele interagindo com o campo eletromagnético, né? E aí o que acontece é que você pode então se perguntar qual é a probabilidade de um elétron que começa no estado fundamental do átomo de hidrogênio chegar no estado excitado depois dessa interação com o campo, com esse campo eletromagnético externo. E se você colocar um campo eletromagnético que é quantizado, de fato, aí você começa a se perguntar então qual é o efeito de teoria quântica de campos, de fato, no átomo. E aí você vê, aí o resultado interessante que tem, é que se você liga essa interação, deixa uma interação por tempo finito, né, do átomo, mesmo com o vácuo do campo eletromagnético, existe uma probabilidade de excitação não nula. Né? Então, um dos conceitos novos assim, que teoria quântica de campos traz assim, para a gente é o vácuo dos campos. Né? E isso é uma coisa que assim, também está completamente relacionado com a ideia de partícula, porque de novo, um dos resultados de teoria quântica de campos em espaços curvos é que diferentes observadores extraem diferentes conteúdos de partícula do mesmo estado do campo. Né? Então, assim, por exemplo, o efeito Unruh, né, é exatamente uma instância disso. Né? O efeito Unruh, então, é o fato de que, bom, é um resultado de teoria quântica de campos que um observador uniformemente acelerado, mesmo no espaço-tempo plano e tudo mais, no vácuo do espaço-tempo plano, ele vai sentir um banho térmico de partículas. Né? Ou seja, enquanto que o observador no vácuo, o observador inercial não vê nada, não vê nenhuma partícula, ele vê só o vácuo, o cara uniformemente acelerado ele vê um banho térmico mesmo. Né? Então, e aliás, uma das aplicações de detectores também, né, assim, voltando na ideia que um Unruh tinha um tempo atrás, né, uma das aplicações de detectores de partícula, então,
é que, bom, ele pode servir como um termômetro, se você quiser. Então, um dos resultados é que se você pega um detector uniformemente acelerado, no vácuo do espaço-tempo de Minkowski, né, no vácuo inercial, você vê, então, que esse seu detector ele termaliza, você ganha, de fato, um espectro térmico, né, pro estado do seu detector. Então, é um dos jeitos de você falar a respeito do efeito Unruh, falar a respeito desses fenômenos que a gente tem em teoria quântica de campos, assim, de maneira geral. Tipo, quando tu fala do efeito Unruh, quando tu fala que, então, tipo, quando tem um observador acelerado que sente um banho térmico, eu posso interpretar esse banho térmico como, vamos dizer assim, um monte, tipo assim, um monte de partículas, vamos dizer assim, que dão essa Um outro temperatura. jeito de você frasear o efeito Unruh, então, ao invés de você colocar em termos de detector, porque, assim, se detector de partículas termaliza, quer dizer que ele sentiu partículas, certo? Mas um outro jeito de você refrasear isso é dizer que o vácuo de Minkowski, né, então o vácuo de Minkowski, o vácuo inercial, ele é um estado com infinitas partículas, aliás, é um estado que é térmico, quando decomposto em termos dos modos do referencial que está uniformemente acelerado. Ou seja, o cara que está uniformemente acelerado, ele de fato, assim, mesmo em termos dos estados de teoria quântica de campos, ele vê um estado que tem um espectro térmico, essencialmente. Porque isso tem a ver com o fato que ele só tem acesso a um quarto, essencialmente, a uma wedge, a gente fala, né? Uma lâmina do espaço-tempo de Minkowski, né? Mas aí você consegue mostrar que ele de fato vê um estado térmico porque ele não vê a outra no final. Pode crer. Enquanto que, enquanto que, então esse cara acelerado vê esse banho térmico, enquanto que o cara que tá parado, tipo assim, tá no vácuo, ausência de partículas e tal. Meio que Exato. tipo, a ideia, então meio que a ideia de partículas fica meio difusa, assim, sei lá, o cara que tá andando vê partícula, o cara que tá parado não vê. Então, você pode achar que isso é estranho quando você olha assim, em primeira instância, né? Mas mesmo classicamente, a relatividade restrita, geral, qualquer uma, diz pra gente claramente que energia depende do observador, né? Então é muito natural que quando você tenta refrasear energia em termos de partículas, né, as partículas acabam dependendo também, certo? Porque, de novo, né, o vácuo do espaço-tempo de Minkowski não tem nenhuma energia, certo? Tem energia zero e tal. Então, assim, para o observador inicial, certo? Mas é aí que está o ponto, né? Eu acho que pensando desse jeito, né, fica um pouco menos absurdo pensar nessa noção de que, pô, como é que pode ter uma partícula aqui e uma superposição de infinitas no outro referencial, né? Bom, um dos jeitos de fazer isso é simplesmente pensando, pô, esse cara que vê pouca energia, mas o outro pode ver muito mais, né? Simplesmente pelo fator de redshift que aparece energia em relatividade restrita, né, por exemplo. Então, assim, Pode crer. não é tão surpreendente nesse sentido, né? Sim. E tipo, se a gente pensa em partículas da forma como tu sugeriu, que eu fiquei com isso na cabeça, você vê a partícula como um blip do teu detector, aí tudo bem, você tá acelerado, você vê mais blips, você tá parado, você vê menos blips, acho que... É alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas assim, mas você vê, eu acho particularmente assim, para mim é muito mais fácil falar desse tipo de coisa em termos de probabilidade de estação e destação de detector, né? De tempo de resposta, de detector, esse tipo de coisa, do que pensar em termos das contas que, assim, de teoria quântica de campos, você vai usar os estados de momento bem definido, de energia bem definida e tal, porque tem um monte de problema em, de fato, falar desses estados, né? Assim, eles não são normalizados e tal. Tem várias coisas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, senão vou acabar gastando uma hora falando sobre essas coisas. Pode crer. Mas, enfim, trocando de assunto, mas ainda se mantendo nos detectores, então, uma coisa interessante que tem então sobre eles é que até agora a gente só falou de um detector, né? Mas coisas interessantes é que quando você considera dois detectores, né, eles conseguem extrair emaranhamento do campo, essencialmente. Do vácuo até do campo. Esse é um dos resultados que, assim, quando eu cheguei aqui, eu conheci o meu orientador, né, o Eduardo Martins Martins, que trabalha bastante com detectores de partícula e tal, também trabalha com outras coisas. Mas ele que me apresentou para o conceito e tal, né, eu cheguei aqui, a gente começou a trabalhar. E aí foi um dos primeiros resultados que ele falou, né, que assim,
Você pega dois detectores, acopla eles com o campo rapidinho, assim, mesmo que eles estejam com separação tipo espaço, né? Acopla eles com o campo, desliga, beleza, agora eles estão amaranhados. Os dois detectores estão amaranhados assim, né? E assim, é um resultado totalmente não trivial, né? Porque como é que os dois estão interagindo com o vácuo do campo, né? E de repente eles ficam amaranhados, né? Assim, como é que eles podem ficar amaranhados sem, de fato, se comunicar, né? Porque não teve sinal de um que chegou para o outro e vice-versa. Né? Pois é. E esse amaranhamento, ele ocorre, tipo assim, não é se você... Não é se o campo já está em algum estado emaranhado, tipo... isso é... Tipo assim, Então, independente do tipo de campo também, sei lá. Não, então, é porque assim, né? O... Não é independente do estado do campo, mas o problema é que é o seguinte, problema não, né? A realidade é a seguinte, né? O detector é localizado, né? Então ele acopla com o campo numa região pequena, né? Beleza. Então esse detector acopla aqui, o outro detector acopla ali, né? O problema é que, de novo, é que o estado, é que mesmo o vácuo do campo quântico é um estado emaranhado quando decomposto em termos do estado de posição, no final das contas. Então, assim, porque um dos jeitos que você pode enxergar um campo quântico é como vários osciladores harmônicos, um em cada ponta do espaço, né, interagindo. E quando você pega um conjunto de osciladores harmônicos interagindo, o estado fundamental desse sistema não é simplesmente o produto de cada um dos estados fundamentais dos osciladores. Ele é um estado que é naturalmente emaranhado. Né? Então, se você refraseia desse jeito a questão, né, a pergunta, o que acaba acontecendo é que fica até natural, porque o problema é que o próprio vácuo em teoria quântica de campo já é um estado emaranhado. Você só está extraindo o emaranhamento desse vácuo. Né? Você não está criando emaranhamento do nada, você só está... É só um jeito interessante de falar sobre essas coisas. Né? O que é muito legal mesmo é que você pode fazer isso mesmo que os dois detectores estejam espacialmente separados. Ou seja, mesmo sem que os dois detectores se comuniquem, você consegue emaranhar eles. Né? E isso é um resultado que não foi comprovado experimentalmente ainda, tal como o efeito Unruh ainda não foi experimentado, não foi verificado experimentalmente, mas está na lista de coisas que, assim, talvez a gente não esteja muito longe de conseguir algum análogo, alguma coisa assim, e de fato ver em laboratório. Né? Seria bem legal se esse fosse o caso. Tipo assim, pra você conferir se realmente dois detectores ficam emaranhados de fato. Tipo assim, o cara faz um experimento, sei lá, no Canadá e o outro no Brasil ao mesmo tempo, e aí depois eles tentam detectar uma partícula ao mesmo tempo e aí eles querem ver, sei lá. Seria o caso extremo, né? Seria o caso extremo. Vamos dizer assim, é engraçado porque isso acaba dando margem pro pessoal de cura quântica e tal, para falar que todos nós estamos conectados, né? Mas é claro que não é assim que funciona. Sim, sim. E inclusive, que nem tu falou, não precisa ser tão extremo, porque eu poderia, tipo, uma distância grande, em teoria de quântica de campos, não é uma distância muito grande para nós, sei lá. Exato, exato. A ideia para você fazer uma coisa desse tipo experimentalmente seria, na verdade, você fazer acoplamentos muito rápidos entre coisas que não estão tão distantes, ao invés de você tentar colocar... Porque também a quantidade de emaranhamento que você consegue extrair, ela decai também com a distância que você separa as coisas. Né? Ou seja, quanto mais separado, menos emaranhado. Então, o ideal mesmo seria que não fosse muito separado, mas que o tempo de interação fosse mais rápido que o tempo da luz comunicar os dois, por exemplo, alguma coisa do tipo. Né? Isso aqui. Mas essa é a ideia. Então, tipo, e aí vamos dizer, quando tu fala em modelos de detectores de partícula, é mais nessa pegada mesmo. Então, tipo, entender um detector de partícula como algo que se acopla com o campo e aí investigar essas coisas, como por exemplo que tu falou, tipo dois detectores se emaranhando e tal. Sim, você pode identificar. Bom, você pode identificar várias coisas, né? Mas a ideia é a seguinte: deixa eu citar uma frase aqui que é uma frase que eu gosto muito, me motiva diariamente, que é. Bom, deixa eu ver se consigo traduzir ela, né? É assim: a gente nunca prova um campo quântico se não acoplando algo a ele, certo? Então, assim,
não existe como você medir um campo quântico se não acoplando algo a ele. Certo? E as coisas que estão aqui para dar o framework teórico, de fato, para a gente conseguir fazer essas previsões, no final das contas, elas têm que todos os observáveis de teoria quântica de campos têm que poder ser reescritos em termos de detectores de partículas. Certo? Simplesmente porque é o único jeito que a gente tem de medir eles. Certo? Uhum. Então, de um jeito ou de outro, é muito difícil de falar de teoria quântica de campos sem falar de detectores de partículas. Né? Pelo menos para mim eu não consigo mais, eu perdi essa capacidade. Mas, porque quando você vai fazer um curso de teoria quântica de campos, o pessoal começa a falar dos estados, de momento bem definido, estado de campo e tal. Uhum. E é muito complicado de fato enxergar o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Né? É muito raro as pessoas te darem assim, não, eu vou lá e vou colidir um elétron com um próton. Aí você coloca um momento, um estado de um lado, estado do outro, faz uma conta e dá uma amplitude. Assim, a ideia então é você o que eu gosto de fazer é essencialmente traduzir esse tipo de coisa em termos de coisas que eu consigo entender um pouco melhor. Como, por exemplo, deixa eu colocar uma estação aqui no campo de fótons, joga ela lá para interagir com o átomo, vê se o átomo conseguiria ficar excitado, se ele conseguir, beleza. Então a gente de fato detectou um fóton, o fóton foi absorvido pelo átomo e coisas assim. Então, nas coisas, em termos de medir a energia do átomo, de medir a probabilidade de excitação no final das contas. Né? Pode crer. Deu uma travadinha aqui, mas tipo, normalmente quando fala desses, quando tu vai, sei lá, calcular o espalhamento de uma partícula em outra, sei lá, né, tu pensa numa, lá de longe vem uma partícula de momento P, momento bem definido P, aí o que eu interpreto com isso? Eu penso, bom, como é que tu sabe que está com o momento P? Bom, deve estar vindo de um detector, que tu acabou de detectar uma partícula com momento P, e aí sai uma partícula com momento Q. Como é que você sabe? Porque no final você foi lá e detectou e viu que estava com momento Q. Mas aí você vai olhar para isso com mais detalhe, vamos dizer assim. Tipo, dando um mecanismo. Então, por exemplo, você falou disso agora, tem um trabalho bem interessante que eu fiz junto com o Bruno Matos e o Landulfo aí no Brasil, que é um trabalho onde a gente refraseia o problema de detecção de neutrinos, né, de oscilação de neutrinos, né, em termos de detectores. Então é o seguinte, a oscilação de neutrinos, o que acontece os neutrinos eles têm 3 sabores, né, o neutrino do elétron, o neutrino do muon, o neutrino do tal. E aí o que acontece é que foi medido recentemente, alguns anos atrás, que é possível que um neutrino que é emitido como neutrino do elétron, por exemplo, ou do muon, seja medido como um neutrino ele oscile para um neutrino de outro sabor no final das contas. Né? E aí uma das possíveis explicações para isso, a única que a maioria das pessoas concorda que faz sentido, é que os neutrinos têm uma massa muito pequena, que era demais para a gente detectar em qualquer momento, mas se ele tiver massa, de fato é natural que você consiga, se você descreve esse fenômeno de oscilação, e dando massa para o neutrino, você consegue essencialmente prever esse resultado experimental. Né? E aí o que a gente fez foi então refrasear esse problema em termos de, ao invés de falar dos estados de sabor, né, dos estados do neutrino de elétron, do estado do neutrino do muon, dos estados de neutrino do tal, que são muito mal definidos no final das contas, porque, bom, teria quantia de campos e tal, e ainda não dá para você fazer procedimento de quantização canônica, enfim, não vou entrar em detalhe, mas é complicado de falar dos estados de sabor do neutrino, e aí o que acontece a gente então refraseou isso em termos de colocar um modelo de detector de partículas que emite o neutrino, ou seja, como se tivesse não é um átomo, é um núcleo de um essencialmente, dentro do núcleo, um nêutron vira um próton, emite um elétron e um antineutrino, certo? E aí, então, o detector de neutrino, que é um detector também, modelado também como detector, a probabilidade dele absorver esse neutrino recupera exatamente os resultados que as pessoas faziam usando os estados de sabor que são mal definidos, certo? Ou seja, é um jeito de você refrasear os problemas de teoria quântica de campos em termos de coisas que talvez façam mais sentido, como, por exemplo, o nêutron decai no próton e o próton absorve o neutrino junto com o elétron ali e vira o nêutron. Né? Então, a ideia inteira é essencialmente dar uma visão mais clara para a teoria quântica de campos. Né?
E aí tem várias coisas que você pode fazer nesse sentido, certo? Assim, você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com a emissão de luz, né? Se você colocar dois átomos e quiser fazer a mesma coisa, vou abaixar, qual a probabilidade desse cara aqui abaixar e do outro subir, né? Do elétron nessa camada de energia descer e do outro ser excitado, né? E você vai ganhar alguma coisa nessa linha também. Né? Tipo assim, você... Porque quando você escreve um problema assim, de um jeito assim meio naive, quando tu vai escrever um problema, que nem a gente falou, assim, por exemplo, quer escrever um espalhamento, tu escreve, né, lá vem uma partícula de momento tal, tá saindo uma partícula de momento tal. Quando você escreve um fenômeno assim, modelando os detectores juntos, como é que eu posso perguntar isso? Mas tipo assim, não tem nenhum tipo de informação. Porque vamos dizer assim, a informação no jeito trivial de modelar, que seria simplesmente dizer que lá vem uma partícula que você sabe que ela é assim como ela é, você está colocando isso à mão, né? Mas tipo, quando você faz um modelo com detectores de partículas, você não precisa colocar, vamos dizer assim, nenhum input à mão. Tipo assim, você Não está é que você não substituindo precisa, certo? Depende de como você for modelar o seu problema, depende do problema em si, né? Mas o que eu posso afirmar com certeza é que é uma boa maneira de incorporar processo de emissão e absorção, por exemplo, né? Que é o tipo de coisa que é varrido para baixo do tapete, normalmente em conta de espalhamento ou coisas assim, certo? Pode crer. Então, Te dá uma é o ideia que melhor assim do processo físico, né? Tipo, Exatamente. A ideia é colocar em termos mais claros esse tipo de coisa. Né? Então, assim, por exemplo, né, as pessoas falam, não, o efeito Unruh é um detector, é um banho, enfim, é o fato de que um observador uniformemente acelerado vê um banho de partículas. Beleza. Aí o que acontece qual que é o jeito mais claro, então, de você medir isso? Aí coloca um termômetro. Né? Então tá aí, coloca o modelador de detector, vai dar um termômetro. Radiação Hawking é o quê? O buraco negro emitindo partículas. Beleza. Então como é que você faz para medir as partículas? Bota um detector e vê se ele vai ser excitado. Né? uhum. E esse é o tipo de coisa que acaba... Enfim, é para esse tipo de coisa que você pode aplicar os modelos de detector de partículas. Né? É para responder esse tipo de pergunta que estão tão incrustados ali em teoria quântica de campos, e é difícil mesmo de falar sobre eles, só usando a teoria quântica de campos. Então, para isso, a gente simplifica o problema, acoplando os nossos detectores, né, os nossos sistemas quânticos localizados, e a partir disso a gente consegue, então, responder ou dar uma resposta um pouco mais clara para esse tipo de problema. Né? Essa é a ideia. Tipo, normalmente quando fala assim de medidas em teoria quântica de campos, eu normalmente penso em aceleradores de partículas, né? Mas até teve o Ulisses estava aqui falando sobre o que ele está fazendo lá com o Nastase, que eles tentam olhar para, por exemplo, dados do Cosmic Microwave Background, sabe? E tipo, Uhum. tentar extrair de lá informações sobre o universo primordial, sabe? Sei lá, meio que usar aquilo como dados de um acelerador de partículas natural, assim, sei lá. E de Não, certa que legal, forma, cara. tipo, ter essa visão de modelos de detectores de partículas possivelmente também ajuda tu saber onde procurar coisas que tu queira, sei lá, medir e tal, não sei. Bom, no pior dos casos, ele vai te dar uma possibilidade de entender melhor como funciona entender melhor os erros que tem nas suas medições, vamos dizer assim. Porque você vai estar modelando também o aparato de medição ali no meio, certo? Então, no pior dos casos, modelos de detectores de partículas poderiam te dar mais precisão e controle sobre os erros que são cometidos, por exemplo, nesse tipo de medição. Né? Agora, assim, é uma área que é muito recente. Assim, as pessoas começaram a, de fato, dar atenção para esse tipo de coisa nos últimos... teve um certo boom aí, uns 10, 15 anos atrás, e na verdade, esse boom que aconteceu foi aqui, foi em Waterloo. Tem os três professores que mais pesquisam isso são daqui mesmo.
E eles são todos professores, assim, bom, não todos, mas assim, a maioria deles é razoavelmente jovem, né, também trabalha com outras coisas, tenta aplicar esses detectores para outras coisas. Então, por exemplo, é, detectores em superposição de trajetórias. Né? Então, agora você pode falar, na verdade, um átomo está em superposição de estar em dois lugares, só tem resposta disso. Tem gente que vai mais longe, tem gente que usa detectores de superposição de tempos. E usa átomos em tempos diferentes para tentar falar alguma coisa sobre a estrutura quântica causal do espaço-tempo. Né? Então, assim, cara, as aplicações, assim, depois de vir para cá eu aprendi que qualquer coisa que você me falar que tenha qualquer coisa a ver com física, ou talvez nem isso, eu posso agora chegar e perguntar, ah, legal, mas se eu colocar um detector de partícula ali? E, em geral, a resposta tende a ser interessante. Pode crer. É uma nova ótica, vamos dizer assim, para tu olhar tipo, sei lá, para mecânica quântica em geral. Não sei se é uma nova ótica, mas vamos dizer assim, tornar isso uma prática comum é algo diferente, não sei. É uma maneira diferente, de fato, de enxergar a teoria quântica de campos. Né? De enxergar a teoria quântica de campos e talvez quântica de maneira geral, não tenho certeza, porque o próprio detector, ele também tem que ser um sistema quântico. Né? Então, assim, tem passos a serem dados. Né? Mas, por exemplo, uma ponte que a gente não faz ideia de como... Bom, não é que a gente não faz ideia, mas que é muito não trivial de ser feito, é o passo, por exemplo, para você sair de teoria quântica de campos, né, sair do modelo padrão, né, e descrever a realidade objetiva, né, falar, pô, essa mesa aqui é dura, minha mão está aqui, né, tem ar aqui, né, enfim, esse tipo de coisa, né. E para isso você tem que dar baby steps, né, você tem que dar passos, né, você tem que falar, bom, o campo quântico ele vai, por exemplo, excitar um átomo, né, aí esse átomo e tal, e aí você tem que então dar esses passos, né. Então, por exemplo, aqui agora, né? Como é que você está me vendo? Bom, você está me vendo porque a luz aqui está emitindo fóton, está batendo na minha testa, certo? Os átomos da minha testa estão absorvendo e refletindo essa luz. Alguns deles estão chegando ali da câmera. Aí tem o pessoal da informática que vai responder melhor como que isso vira imagem na sua tela, certo? Mas sua tela está também emitindo fótons que estão excitando os cones e bastonetes nos seus olhos, átomos nos cones e bastonetes dos seus olhos, e querendo ou não, a luz o campo eletromagnético, né, a luz, os fótons, né, é um campo quântico, certo? Ou seja, o seu olho agora é um monte de detector de partícula sendo excitado e transmitindo essas informações para o seu cérebro, certo? Então, assim, eles estão em todos os lugares simplesmente porque campos quânticos estão em todos os lugares, querendo ou não, a gente está interagindo com eles o tempo todo, certo? Tipo, de certa forma, tu pode entender de uma forma tipo, construtiva, assim, a realidade. Tipo assim, como a gente sabe que a teoria quântica de campos é a teoria que descreve as partículas fundamentais que compõem o universo, a gente imagina, então, que a física clássica emerge como vamos dizer assim, um limite. Tem vários casos que, de fato, a gente sabe tomar esse limite de uma maneira que faz sentido. Né? De uma maneira que, de fato, a gente consegue falar disso daí com algumas certezas. Né? Mas tem alguns casos que não. Então, assim, tem várias coisas que a gente simplesmente não entende em teoria quântica de campos. Então, por exemplo, estados ligados. Né? Estados ligados em teoria quântica de campos. Como sair de Q e D usando o campo quântico ali e descrever um átomo? É uma coisa complicada, né? Pô, mesmo se você supõe que o próton está ali, enfim, é complicado falar desse tipo de coisa. Né? Então, com certeza a gente está longe de sair do modelo padrão e conseguir explicar por que a biblioteca de Alexandria existiu, mas tem que ser baby steps, certo? Você tem que começar em algum lugar e ir conectando as coisas, né? E com certeza, modelos de detector de partícula estão ali no meio para ajudar a fazerem esse tipo de conexão entre essas coisas mais fundamentais, né, as coisas mais fundamentais que a gente conhece hoje em dia no mundo, né, são os campos quânticos, e todo o resto. Né? Lá no início, o Rafa Lopes ele mandou uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que é até legal de perguntar, porque a gente pode já, sei lá,
conectar com as ideias de tu olhar, então, em termos de modelos em termos de detectores, né, de partículas. A, a pergunta dele foi assim, a gente entende o tempo? Isso daí tem que perguntar pro Matheus, né? A gente já entrevistou o Matheus aqui, né? Aham. Não, mas essa daí a gente pergunta tem que ser feita com o Matheus. Mas, então, nessa linha de raciocínio, tem gente aqui que está usando detectores de partícula para tentar entender. É um negócio que eu falei, né? Superposição de detectores em diferentes tempos. Né? Ou seja, tentar estudar uma estrutura quântica, a estrutura causal do espaço-tempo mesmo, em termos de detectores. Né? Então, assim, na minha cabeça não é impossível que seja possível traduzir. Porque a questão é, o que é física e ciência no final das contas, certo? Física e ciência é você fazer uma previsão sobre fazer um modelo físico, né? Que vai te dar previsões sobre alguma coisa que pode ser medida no laboratório no final, certo? Perfeito. E assim, querendo ou não, se você vai medir alguma coisa, você vai ter que usar detectores e aí no final das contas você vai ter que ganhar um número ali no final das contas. Né? Você pode falar da componente X do momento, da componente Y do momento, mas a questão é que, querendo ou não, você vai ter que ganhar um número ali no final das contas. Né? Então, dado que esse isso é o que a gente faz na física, que é dar modelos que vão dar números para a gente testar no laboratório no final, né? Na minha cabeça não é impossível usar modelos de detectores de partícula de fato para tentar explorar perguntas que são mais fundamentais mesmo, como por exemplo, o que é o tempo é um pouco complicado, né? Se a gente entende o que é o tempo, o clássico sim, né? Porque aí é só relatividade geral. Mas tentando explorar a parte quântica disso, né? Tem gente agora que está começando a dar os primeiros passos rumo a isso, né? Rumo a tentar escrever de fato todas, assim, reformular absolutamente tudo que a gente entende de teoria quântica de campos em termos de resposta de detector é um passo importantíssimo para ser dado nessa direção. Porque, assim, se de fato fizer sentido falar a respeito de detectores em superposição de tempos, espaços, trajetórias diferentes e coisas do tipo, e refrasear teoria quântica de campos inteiramente em termos de resposta de detector, então talvez saia alguma coisa que de fato é nova nesse sentido. Né? Pode crer. Porque se tu já está pensando em, por exemplo, partículas como sendo o bip do detector, o tempo sei lá, agora eu fiquei viajando, sei lá, o tempo é a distância entre os bips, mas enfim. O tempo é a distância entre os bips. Então, mas olha só, se você refrasear desse jeito, certo? E você conseguir reescrever absolutamente tudo em termos disso, pronto. Você tem uma descrição em termos de detectores do que é o tempo. Né? Vamos escrever um paper sobre isso. O tempo como observável. Bom, no final das contas, o tempo é a distância entre os bips. Né? A distância onde? A distância temporal, né? Esse que é o problema, né? Mas justo. Mas assim, nessa linha, né, de detectores de partícula, tem várias coisas bem legais que dá para fazer com isso. Então, assim, por exemplo, amanhã eu vou dar um seminário lá no coloquinho do IFT. Você consegue colocar o link em algum lugar? Você deve ter recebido isso, certo? Como aluno do IFT, você deve ter recebido esse e-mail. Ou então eu posso te encaminhar logo depois. Aí, se você quiser divulgar, interessante aí. Se você quiser estar lá também, então, tipo, vai ser um prazer. Eu posso até colocar depois na descrição quando terminar a live aqui, porque realmente quem quiser entrar para participar do Coloquinho é só entrar, tipo, no site do Coloquinho no IFT. E, enfim, amanhã vai ser 1 hora, né? Você vai dar Isso, vai ser uma. Perfeito. E aí, se eu puder colocar aí, vai ser bacana. Então, lá eu vou falar, por exemplo, de um trabalho onde a gente usa, então, os detectores de partícula, não para acoplar com os campos quânticos que estão no modelo padrão, vamos dizer assim, mas para tentar testar se a gravidade, se o campo gravitacional é quântico ou não. Né?
que é uma coisa que até agora a gente não tem uma resposta para isso, né? Então, assim, e isso é uma das possíveis aplicações, por exemplo, desse modelo de detector de partículas, né? Porque muitas vezes se fala que você não tem como observar efeitos quânticos de gravitação em, sei lá, em, nos tipo assim, você precisaria de um acelerador de partícula com raio da órbita da Terra, um negócio assim. Não sei. Não, acho que é maior, cara. Acho que da órbita da Terra. Isso. Escala do sistema solar, isso mesmo. Isso, pode crer. Mas enfim, mas aí tipo, talvez tu diz então que talvez olhando então para fazendo modelos de detectores de partículas, você pode entender, você pode olhar para um modelo de detecção de gravitons, por exemplo, e entender em que cenário você pode realmente observar e tal. Então, por exemplo, a questão o que acontece lembra desse negócio que eu te falei aí do emaranhamento, então, entre detectores que estão espacialmente separados, certo? E isso é com os detectores acoplados com o vácuo do campo quântico, certo? Então a questão se for possível fazer um setup onde você tem dois sistemas quânticos, certo? E eles estão completamente isolados de tudo, espacialmente separados. Aí você vai lá, deixa eles quietos durante um tempo, depois você descobre que eles estão emaranhados, apesar de eles estarem espacialmente separados, né? Aí você fala, pô, mas eu isolei eles de tudo, né? Você isolou o campo eletromagnético. Força forte não vai comunicar os dois, porque é pequenininha. Força fraca não vai comunicar os dois também, né? Beleza. E aí eles, de repente, aparecerem emaranhados, você fala, puta, só tem um cara que pode fazer isso então, né? Só se eles estiverem, assim, no final das contas, acoplados com o campo gravitacional, que todo mundo está o tempo todo, e esse campo, no final das contas, também tiver esse vácuo quântico, vamos dizer, né? Ou seja, também pudesse ser visto como esse conjunto de osciladores harmônicos acoplados, né? Esse foi um trabalho bem legal que eu fiz com o Bruno e com o Remy, quando a gente estava no mestrado. E é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho porque foi muito engraçado como aconteceu. A gente era tudo aluno de mestrado, né? E a gente virou lá e falou, tipo, eu dei um seminário, aí no final o Remy era francês, né? Dei um seminário e tal, o Remy perguntou, dá pra acoplar com o campo gravitacional? Aí eu olhei pro Bruno, eu olhei pro Remy, o Remy olhou pro Bruno, olhou pra mim, não sei, será que dá? A gente começou a pensar e tal, bolou um jeito de fato, descrever esse acoplamento e tal, gastou um tempo, escreveu, foi no comecinho desse ano, foi logo antes de começar a pandemia, né? Mas aí começou isso e tal, aí a gente falou, legal, a gente deu pro Eduardo ler, né, pro Eduardo, orientador meio do Bruno ler, ele falou, parece bom e tal, beleza, a gente submeteu e deu certo, foi aceito. Eu vou falar sobre ele amanhã, então, sobre esse artigo amanhã, então, no coloquinho do IFT. Que massa. Esse é o plano. Tipo, basicamente a ideia é tipo, você não precisa detectar um graviton. Se você sabe que o campo gravitacional está emaranhado, ele é quântico. Se você não tem nenhum outro campo quântico ali interagindo, você conseguir isolar vamos dizer, o campo eletromagnético aqui e ali, né? O gravitacional não tem como. Então, se você conseguir isolar o eletromagnético aqui e ali e extrair o mareamento, não tem outra coisa, no final das contas, né? A questão é simplesmente isolar o sistema suficiente para que você consiga fazer esse protocolo de Entanglement Harvesting, é o nome desse protocolo, e se você extrair mareamento, sim, o campo gravitacional tem que ser quântico, né? Mas aí, bom, tem outras ideias também para tentar testar esse tipo de coisa, mas nenhuma delas é muito clara, assim, né? Todas elas são meio assim, mas eu tenho uma partícula em superposição. Se ela gera um campo gravitacional, então tem que ser quântico. Mas não é bem assim que funciona, é um pouco mais complicado que isso, né? Então, enfim. Mas existem várias linhas de raciocínio nesse sentido. Essa daí foi a que a gente deu em termos de detector de partículas, né? Mas foi bem legal fazer esse trabalho, porque foi uma iniciativa completamente independente. A gente jamais esperava que fosse dar certo e tal. Aí, assim, enfim, deu certo no final, foi bem bacana. Foi uma experiência muito boa. A gente também recebeu uns xingos de uns caras que a gente citou e eles queriam que citasse diferente. Foi engraçado. Tipo, citar no paper, assim, tipo... Não, porque a gente citou um desses experimentos aí que era meio controverso, né? Tinha uns papers criticando e tal.
Aí a gente falou, ó, tem umas críticas aí e tal, beleza. Os caras ficaram bravos, velho, os caras ficaram bravos. Eles mandaram e-mail falando, não, isso aqui é um absurdo, vocês não leram esse outro paper aqui. Enfim, foi engraçado. Foi uma discussão engraçada. Mas no final deu tudo certo, né? Foi aceito. A gente trocou, assim, o jeito que a gente citava o paper deles e deu tudo certo no final. Mas foi bom. Mas então, mas nossa, né? Na linha de detector de partícula, né? Tem uma outra coisa super legal que dá pra fazer com o detector, que é você enxergar mais rápido do que a luz. Isso é legal. Então é o seguinte, imagina que tem uma parede, tá? Tem uma parede lá longe, tá? Essa parede está lá faz tempo, mas ela está muito longe, beleza. Se eu quiser enxergar a parede, eu tenho que jogar um raio de luz, a raio de luz tem que chegar na parede e depois voltar, né? Mó trampo, né? Porque, pô, o raio tem que soltar raio de luz e tal, demora mó tempão, né? Beleza. Agora o que acontece já foi mostrado aí, que se você pega um detector de partículas, certo? E você acopla com o vácuo do campo quântico de novo, né? Ali, porque o campo quântico já está terbalizado com a parede, porque a parede está lá faz tempo, você não precisa jogar um raio de luz para depois... Não. Você mede o campo aqui e já tem como você saber que a parede está lá. Peraí. Por esse princípio, então, de você estar emaranhado, de certa forma... Porque o campo quântico, ele sente que... Ele sabe que a parede está lá já faz tempo. Assim, essencialmente, esse campo quântico teria que satisfazer uma dada condição de contorno, porque tem uma parede lá, certo? E, se você acopla um detector com o campo, se você acopla um detector com um campo que é livre, que não tem a parede, né? Esse detector vai falar, beleza, estou medindo o vácuo do campo. Ele vai dar um certo tempo, a probabilidade de excitação dele vai ser 1, né? Se o seu campo quântico satisfaz outra condição de contorno, a probabilidade de excitação vai ser outra. Ou seja, olhando para a probabilidade de excitação do detector, no final das contas você consegue ver mais rápido que a luz, no sentido de saber se a parede está lá ou não, sem precisar emitir o raio e esperar voltar, ou sem precisar esperar que alguém lá na parede emita um raio para você. E esse tipo de coisa é uma coisa que, vamos dizer, bom, sentido teórico de teoria quântica de campos com certeza faz, mas é uma coisa que ela já em algum nível ela é verificada experimentalmente? Probabilidade de excitação de vácuo é verificada experimentalmente, né? Testar com diferentes condições de contorno e tal, que eu saiba não. Que eu saiba isso ainda não foi feito. Que são resultados recentes, na verdade. Né? Também dá para você usar detector para testar a topologia do espaço-tempo, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se o nosso espaço, se o espaço-tempo onde a gente vive, ele tiver alguma identificação espacial depois do universo observável, tal que ele seja um cilindro, por exemplo, sei lá, alguma coisa do tipo, bom, nesse caso eu não tenho certeza. Mas, ponto usando detectores de partículas, tá? É melhor não falar sobre as coisas que eu não tenho certeza, né? Mas usando detectores de partículas, você conseguiria, então, a princípio, distinguir entre um espaço-tempo onde que é periódico no espaço, por exemplo, ou um espaço-tempo que não é. Né? Ou seja, você consegue medir a topologia, você consegue usar detectores para provar a topologia do espaço-tempo, para provar a geometria do espaço-tempo, para ver mais rápido do que a luz, para testar se gravidade é quântica ou não, para descrever experimentos de oscilação de neutrinos. Cara, tem tanta coisa para fazer com esses caras e não acaba. Né? Pelo contrário, Mas, tipo, pelo contrário. Todas essas coisas dá para fazer em princípio. Imagino assim, em princípio você pode, agora você conseguir realmente obter alguma informação sobre, tipo, falar que você vai obter informação sobre a topologia do espaço-tempo parece algo bastante bastante grande, assim, bastante, sei lá. Acho que só depende do quão otimista você é, né? Mas assim, não estou falando que vai sair tecnologia disso nos próximos 5 anos. Né? Ah, sim, sim. Mas, assim, com certeza tem muita coisa interessante que vai sair daí e são coisas que são bem descritas por sistemas físicos. Né? Então, assim, até conseguir controlar os sistemas físicos a ponto onde você consiga, de fato, medir esse tipo de coisa, né? Com certeza vai demorar um bom tempo. Né? Vide computação quântica, que é uma coisa que está
cara, começou faz um tempo, tá ligado? Agora que tá começando, tá, isso tem um monte de perspectiva, né? Mas eu tenho esperança, eu sou um cara otimista, né? Então eu tenho esperança que num futuro, assim, não tão distante, seja possível de fato começar a brincar com essas coisas um pouco mais, conforme a gente for entendendo mais como lidar com o sistema quântico mesmo, como controlar eles e tal. Sim, sim. Por enquanto é explorar bastante as possibilidades, vamos dizer assim. Usar realmente a imaginação do que a gente pode vir a fazer, é exatamente isso que tu tá falando, né? Tu entender várias situações com detectores de partículas é isso, você usar a criatividade com teoria quântica de campos e ver o que você pode fazer. Exato. É você refrasear as coisas que a gente já sabe em termos deles e descobrir quais são as coisas que a gente ainda não sabe que dá pra fazer com eles. Mas assim, antes de ter o GPS, o Einstein precisou inventar a relatividade, né? Então, antes da gente conseguir enxergar as paredes mais rápido que a luz, alguém vai ter que estudar como é que o detector de partícula enxerga o vácuo de um campo que está termalizado com a parede. Então, enfim, tudo isso. Bom, alguém tem que fazer isso algum dia, né? E os primeiros vão ser os que vão ficar com o nome marcado, né? Então tá aí. Thales, ó, a gente tá tipo, falta uns 3 minutinhos e pouco pra terminar a live. Então Tá. Tem 1 hora de limite, né? Exato, exato. Então eu já vou te agradecer por aceitar e bater o papo, trocar ideia, falar do que tu faz. É legal ouvir assim o que as pessoas estão fazendo, principalmente quando é um negócio interessante assim. Então, valeu, obrigado. Obrigado por todo mundo que assistiu. Não sei se tem algum ponto assim de conclusão, algum tipo de coisa assim que tu acha importante. Eu acho que, bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que a conclusão a gente não entende teoria quântica de campos direito ainda, mas eu vou ajudar a mudar isso, tá? O detector de partículas vai ajudar a mudar isso. Deixa eu te perguntar, posso recomendar alguém para fazer uma live dessa depois? Claro, por favor, por favor. Cara, eu queria recomendar a Annelisa Barioni, tá? Pra fazer. Acho que é muito importante também que você faça lives com mulheres na ciência também, para estimular Sim, e tal. sim, Então eu vou recomendar ela, com certeza. Ela tá no Unicamp, ela estuda relação dos sistemas físicos com o cérebro humano e tal. Cara, é bem legal o que ela faz. Vou recomendar ela. Pode crer. E se precisar de recomendação de qualquer outra pessoa, bom, fala com o Bruno, o Piva, tem vários nomes aí na lista que eu posso recomendar. Sim, eu quero convidar bastante gente, porque na real bom, já tô terminando aqui, mas o interessante é expandir, né? Falar com cada vez mais pessoas, e isso é importante. Concordo plenamente. Bom, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Valeu, Thales. Obrigado por tua participação. É isso. Valeu, então. Até mais. Até. Tchau, tchau. Boa sorte aí. Falou! Tchau, tchau.